e vai encontrá-la no parquinho já. Preciso da ajuda de vocês. Olá a todos, aqui é a querida Nick de novo. Acabei de receber uma mensagem muito estranha e tentei encontrar vocês. Ok, bem devagar. Teu irmão Vlad de Vlad e Nick ama a Rumi e eles vão se beijar num parquinho. Eu não consigo acreditar de jeito nenhum. Os dois vão se encontrar já num parquinho e se beijar. Mas na verdade eu estou apaixonado pela Romy e por isso, por favor, vocês precisam ligar a sua drone e voar até o parquinho e monitorar. Eu também já mando um vídeo de prova para que vocês também acreditem em mim. Ok, envie-nos as provas. Tchau. Vocês ouviram o Nick do Vlad e Nick? Ele está a caminho do parquinho porque o irmão dele, o Vlad, quer beijar a Rumi. Isso no parque infantil? Não consigo acreditar nisso da Rumi. Nick acabou de nos enviar um vídeo onde aparentemente o irmão dele, Vlad, beija a Rumi. Ainda não consigo acreditar. Temos que mesmo assistir ao vídeo. Deixem um gostei já e assistimos o vídeo com vocês. I love you. Read a Scott John about 3217 and tell a friend about the video. Thank you. A Nick tinha razão. O Vlad realmente beijou a Rumi. E eu sempre pensei que os irmãos Vlad e Nick se mantinham unidos. Vocês ouviram Nick ao telefone? Vlad encontra a Rumi no parque infantil. E Nick já está também a caminho do parquinho. Vamos com o nosso drone também para o parquinho. Então podemos monitorar todo o parquinho e ver o que acontece com os três. Então vemos Vlad, Nick e Rumi. Estou curioso, vocês sabem, Nick também ama Rumi. E talvez eles se beijem de novo no parquinho. Mas quem está beijando? A Rumi com o Vlad ou a Rumi com o Nick? Só podemos decidir se lançarmos o drone agora. Deixem agora também uma curtida no nosso vídeo. Só com o teu like não vamos nos atrasar agora. E vamos lançar o drone? Estamos agora a caminho do parque onde Vlad e Rumi se encontram e Nick também está a ir para lá. Espero que a gente encontre alguém lá, seja o Vlad, a Nick ou a Rumi. Seria melhor se acharmos o Vlad e a Nick, claro, e depois a Rumi se junta. É uma boa ideia, por isso temos que olhar bem para este parque agora. Vocês veem aqui embaixo já o parque infantil e alguém está a balançar no baloiço. Acho que até 2 pessoas balançam no baloiço. Vamos nos aproximar um pouco mais, pessoal. Deixem um like e se inscrevam no nosso canal. Se inscrever é totalmente gratuito. Um tem uma camiseta amarela e o outro uma camiseta laranja. E o que tem o laranja é maior. Sim, claro, estes são o Vlad e a Nick. Vocês o reconhecem. Nick é o pequeno. Com ele falamos no início do vídeo. E Rumi é aquele que o Vlad beijou. Pessoal, vocês têm que dar um like para eles por os termos achado com vocês. Mas por que estão ali a balançar? Será que esperam agora mesmo pela Rumi? Acho que o pequeno Nick está tentando dar socos no grande Vlad para o tirar do baloiço. Não me digas que eles já estão a discutir outra vez. Devem estar a discutir. Não temos som, infelizmente, e não ouvimos o que dizem. E a Rumi ainda não chegou. Você acha que a Rumi ainda vem mesmo para o parquinho? Olha o que a Nick faz agora. Acho que a Nick pula. Os dois pularam. Eu quase tive um ataque cardíaco agora, com o que acabou de acontecer com Vlad e Nick. Pode ser que eles tenham feito uma aposta. Quem conseguir pular mais longe poderá ir ao cinema com a Rumi. Fizeram um jogo e o vencedor vai com a Rumi ao cinema? Sim, é bem provável. Gente, eles não estão brincando aqui e estão tirando algo de uma bolsa vermelha. Eles estão fazendo algo. Eles têm algo em mente. Será que é um jogo de tabuleiro que se joga no chão? Eu conheço este jogo. Você tem que colocar o braço direito no amarelo e o pé esquerdo no azul. Que espetáculo de cores. Gente, eu acho que estão rolando mini desafios e o vencedor vai com a Rumi ao cinema no final. Naturalmente, Vlad e Nick competindo um com o outro por Rumi. Por outro lado, o Vlad e a Rumi se beijaram. Nós assistimos ao vídeo. Nós temos a prova. Mas Nick também está apaixonado por Rumi. Por isso, agora eles jogam jogos entre si. Precisamos esperar. Quero muito saber o que vai acontecer. Mas onde está a Rumi, afinal? Eu também me pergunto. Vamos voar agora com o drone para outro parquinho e procurar Rumi, pois o segundo parquinho fica a apenas 1 minuto de distância de nós. Só podemos esperar que seja a Rumi, porque ela ia encontrar o Vlad. Vamos lançar o drone já e voar para o segundo parque. Nosso drone já está no ar e vamos direto para o segundo parque. Estou curioso se a encontrar. Lá está ela, lá está a Rumi. Mas isso não é o Rumi, são apenas 2 ciclistas. Eu pensei que fosse Rumi e Zoe. Todos vocês sabem como a Rumi é. Ela tem uma jaqueta amarela e cabelo roxo. Droga! Achei que as teríamos encontrado logo. Seria bom. Mas é um bom sinal de que a gente aqui. Seguimos voando. Ali está a Rumi. Está certo. É claro, não é? Deve ser o Rumi. Não, gente, são de novo 2 ciclistas. E agora o ciclista usa uma jaqueta amarela como o Rumi. Cara, ainda não encontramos a Rumi. Para responder em quem a Rumi está apaixonada, precisamos encontrá-la. E tu tem tudo Mantenham os olhos abertos. Assim, talvez as deixemos mais rápido ao chegar. Lá está a Rumi. Lá está. Mas sim, ela está lá. Não, isso é só mais um pedestre com a namorada dele. Não, isso foi Rumi e Mira. Voltem atrás se não o viram. Acho que não era a Rumi. Temos que continuar a voar. Onde está a Rumi agora? Estamos sobrevoando esta área e já podem
podem ver o parquinho aqui embaixo, gente. Por isso, deixem um like. Se a Rumi não estiver aqui, temos que voltar ao parquinho para o Vlad e a Nikki. Só posso esperar que Rumi tenha realmente se encontrado com Vlad e Nick. Por isso, voamos agora de volta ao primeiro parque infantil, onde Vlad e Nick brincaram. Nós queremos mesmo saber o que se passa agora. Vlad e Nick ainda estão jogando o jogo. Isso significa que ainda não houve um vencedor e ninguém que tenha escolhido Rumi. Isso implica, por sua vez, que Nick pode agora beijar Rumi e Vlad pode beijar Rumi. Mas o Rumi ainda não está aqui. Oh não, ele caiu. Vocês viram isso? O Vlad caiu no chão. Será que isso significa que o Nick, o irmãozinho, ganhou? Mas que ele não tenha quebrado a perna. Olha, o irmão mais novo ajuda o irmão mais velho a levantar, embora Vlad, o irmão mais velho, tenha beijado a Rumi. Isso é muito legal, não é? Ou ele tem uma segunda intenção? Agora é a vez da Nick. Estou curioso se a Nick se sai melhor que o Vlad, o irmão mais velho. O vencedor pode beijar a Rumi. Que emocionante! Vocês sabem, Vlad e Nick são os melhores irmãos e eles se amam. Como é possível que os dois se apaixonaram por Rumi ao mesmo tempo? Ou a amizade acaba com o amor? Não, eu não sei. Mas por que eles jogam esses jogos então? Vocês podem ver. Alguém tem que colocar a mão direita no campo azul agora. São essas cores. Isso é realmente bonito. E agora alguém tem que pôr a mão esquerda no campo verde. Quem você acha que ganha? Vlad ou Nice? Não sei, mas quero muito saber quem beija a Rumi no final. Se é o Vlad de novo que beija a Rumi ou o Nice que beija a Rumi. Essa é uma ótima pergunta. Por isso, fiquem ligados e vocês verão quem beija a Rumi. Mas o problema é que a Rumi ainda não está aqui. É verdade, onde é que a Rumi foi parar de repente? Não a encontramos no segundo parquinho, voltamos agora para o primeiro parquinho e a Rumi ainda não está aqui. Só o Vlad e a Nice a jogar. A Nice conseguiu, pessoal. E vocês veem, olhem, a Nice está agressiva. Sim, eles estão a discutir. A Nice e o Vlad estão a discutir agora. Sim, claro, porque aqui é sobre o vencedor e o Rumi. Vejam só, a Nice diz, Vlad, tu batotas-te, porque o Vlad quer mesmo beijar a Rumi. Embora sejam irmãos, eles não podem brigar. Vocês sabem, o Vlad é o da camiseta laranja e o grandão. Ele faz assim com a mão e ele só tira a mão, eles desistem. Espera, quem ganhou agora? O jogo parece estar no fim. Estão guardando o jogo. Lá está Rumi. E Rumi tem a bola de futebol na mão. Hã? E o dá ao Vlad? Porque Rumi dá a bola ao Vlad agora e Rumi vai de repente de novo. Para onde corre Rumi? Eu não sei. Vocês viram? Eles estão jogando futebol agora. Claro, esse é o segundo jogo. Eles vão jogar futebol um contra o outro. E o vencedor poderá ir com a Rumi ao cinema. Isso significa que se a Rumi estava lá, ela está observando tudo. E a Rumi quer muito convidar um dos dois para ir ao cinema. Mas só o vencedor dos jogos. Imagina só, o vencedor pode beijar a Rumi na boca. Claro que pode, porque ele é o vencedor. Vocês todos viram a Rumi. Ela fez questão de dar a bola de futebol. Sou completamente neutro. Não me importa se Vlad beija Rumi ou Nice beija Rumi. Realmente não me importa. Mas agora estou curioso para ver quem joga melhor futebol. Vlad ou Nice? Você está vendo isso? O Vlad passa a bola para o Nice, mas o Nice tropeça. Ah não, ele simplesmente tropeçou. Mas você tem que chutar a bola. Você viu esse chute com efeito? Isso é como o Cristiano Ronaldo, não é? O Nice é realmente muito bom. O Nice é o irmão mais novo, sabe? Oh não, isso foi claramente uma falta. Volta o vídeo. Isso seria um cartão amarelo no futebol. Sim, pelo menos. Ou melhor, o cartão vermelho. O que o Vlad fez ali? Vocês viram? O Vlad simplesmente empurrou a Nice no chão. Então, não se pode ganhar o jogo com faltas, mas ele pelo menos o levanta. Fair play, vocês sabem. Claro que o levantam. Ele quer ganhar o jogo, afinal, sem adversário não há vitória. E o Rumi, claro, também não quer que ninguém ganhe com meios desleais, porque no fim tem, vocês viram. Voltem atrás, Nice acabou de derrubar o Vlad. Espera, primeiro um irmão fez falta no outro e agora o outro irmão fez falta no outro? Ambos usam meios injustos, então está justo de novo. É uma grande aposta. Rumi e um beijo. Que legal é isso. Eu também toparia. Eu também queria beijar Rumi. Mas por que os dois se abraçam agora? Estão vendo? Vlad e Nice acabaram de se abraçar. Talvez eles tenham uma ideia de como enganar Rumi. Por quê? Talvez eles tenham tramado um plano. Olha só, a Nice só foge, como se a Nice tivesse a bola e só marcasse um golo. Talvez a Nice prefira ter a bola em vez da Rumi. Eu não acredito, não. O quê? A bola é linda, muito colorida. A Nice nos ligou, pessoal, no início do vídeo e quase chorou, porque o Vlad, o irmão mais velho, beijou a Rumi. E por isso eles também estão jogando esses jogos para poderem encontrar um vencedor. Eu acho que estou começando a torcer pelo irmão mais novo, Nice. Ou talvez ambos estejam cansados e não queiram mais jogar futebol. O melhor de tudo é que agora sabemos que a Rumi está aqui e a observar, escondida em algum lugar, a ver tudo. Embora não a possamos ver, nós e vocês sabemos que a Rumi está aqui por perto. O que a Nice está a fazer agora? Ela vai parar, não vai? Ela tirou algo da sua mala e ele não joga mais.
o futebol se foi. Eu acredito que a Nice acabou de tirar o celular do bolso do Vlad. Isso é perfeitamente possível, claro. Mas pelo que estou vendo agora, pode ser que eles estejam deixando o parquinho. Sim, mas depois que a Nice pegou o telefone do Vlad, isso significa que alguém quer nos ligar? Não, mas isso significa que a Nice agora vai ligar para a Rumi usando o celular do Vlad. E agora a Rumi talvez volte para cá. E quem ganhou afinal? Eu não sei. Eles saíram do parquinho. Vocês podem ver, eles não estão mais brincando. Eles vão pra casa agora e o que fazem? Estão jogando bolas um pro outro agora? Não! Eles estão brigando! Vocês não viram essas mãos? É assim que se briga o tempo todo. Eles estão tão zangados que até o chapéu cai. Claro que eles discutem porque não houve um vencedor. Foi um empate. Aqui está a Rumi. Oh não, o que faz a Rumi? Ela quer beijar o Vlad. Não, ela simplesmente passa. Ela não quer mais nenhum dos dois. Porque ela de repente não quer mais saber do Vlad ou da Nice. Vocês viram e agora os dois estão brigando de novo. Mais ainda, ah não, eles descobriram nosso drone. Não é possível. Cuidado, eles estão jogando algo em nós. Você sabe, se algo atingir o nosso drone, ele fica destruído. Se eles jogam algo em nós, estão jogando contra vocês também. Não, isso não pode ser. Por que eles estão brigando contra nós agora? Eu não sei, mas a Rumi parece ter perdido o interesse no Vlad e na Nice. Presta atenção antes que ele jogue a toalha. Volta atrás. Os movimentos de mão da Rumi foram bem claros. Ela não tem mais vontade. Eu também não entendo isso. Primeiro eles se beijam e agora ela não quer mais. E agora os dois conversam. Eles devem estar a fazer um plano. Estão a traçar um plano. Ah, vocês viram? No início os dois estavam brigados e agora os dois são uma unidade? Sim, contra nós, contra o nosso drone e provavelmente porque estão zangados com Rumi. Eles provavelmente pensam que somos culpados, mas não fizemos nada. Nós só observamos tudo. Pra vocês. Gente, cara, temos que continuar voando. Olhem isso. Eles tentam derrubar o drone pulando. Você não pode ir tão perto. Cuidado. Eles estão jogando os chapéus. Não voe tão perto. Tenho uma ideia. Vamos voar para longe. Assim eles pensam que não queremos mais observá-los. Não longe que não podem mais ver o nosso drone. É o que vamos fazer agora. Vlad e Nice não querem que os sigamos com o drone, mas vamos continuar a persegui-los de qualquer forma. Afinal, queremos saber quem Rumi vai escolher. E o melhor é que o Vlad e a Nice não sabem que os estamos a seguir agora. Eles pensam que fugimos com o drone. Só posso esperar que agora encontremos o Vlad, a Nice e a Rumi dos K-Pop Demon Hunters. Estamos secretamente seguindo Vlad e Nick e eles não sabem. Lá embaixo já podemos vê-los, Vlad e Nick. Vamos voar um pouco mais perto, mas temos que ter cuidado para que não descubram nosso drone. Vocês viram o que aconteceu da última vez se eles descobrirem nosso drone? Podem ver. Estão aqui embaixo e ainda não nos viram. Mas eles estão brigando novamente um contra o outro. Por causa da Rumi, porque ela não tem mais vontade de estar com o Vlad e o Nick. Mas os dois estão perdidamente apaixonados pela Rumi. Mas vocês viram, não é? A Rumi simplesmente passou no meio dos dois. A Rumi já não tinha mais paciência para essas brincadeiras. Embora ela tenha dito no início que o vencedor iria ao cinema com ela, a questão é, o que Vlad e Nick farão agora? Vamos continuar acompanhando. E quem sabe a Rumi volta. E deixem todos um like para descobrirem o que vai acontecer. Eles estão fugindo, mas para onde? Eles viram nosso drone de novo? Não, isso não pode ser, né? Não, eu também não acredito, senão eles olhariam para cima. Continuamos a voar, mas estamos bem mais acima. Vocês podem ver, eles não têm como nos ver. Você acha que eles ainda amam Rumi depois de todo esse teatro? Não sei, mas olha o que o Vlad está fazendo. Ele pula por aí como um maluco. Parece que ele está animado. Talvez ele tenha um plano. Ou ele está com o coração partido. Isso também pode ser. Aí se tem borboletas no estômago. Vamos observar agora Vlad e Nick. Ambos estão de muito bom humor, embora Rumi os tenha bloqueado. Por outro lado, eles também estão apenas andando pela rua, mas você consegue ver como eles andam. Eles pulam e se alegram com os braços para o alto e a rua não tem absolutamente nenhum fim. Olha só, eles são melhores amigos de novo. Há pouco estavam a discutir e de repente são melhores irmãos outra vez. Vocês têm que ver o vídeo até o fim. Estou tão curioso para saber o que os dois vão fazer agora. Não entendo o Flat e a Nick. Estão brigando de novo. Olhem só o que eles fazem agora. E lá está a passar alguém. É a Rumi? Eles estão a abrandar. É a Zoe? Espera, a menina está se virando! Aquela é uma menina! E Vlad e Nick ficam parados? O que uma menina está fazendo ali? Talvez eles se conheçam? E Vlad e Nick estão felizes. Mas por quê? Porque é uma menina? Eu não sei, mas não é a Rumi, isso podem ver. Vejam o Nick, ele deu-lhe a mão e o Vlad até lhe beija a mão. Até a mão ele lhe beijou. E com o Nick, a menina puxou a mão. Eles estão a discutir outra vez. O quê? E estão brigando agora pela garota ou o quê? Mas não é a Rumi, também não é a Mira e também não é a Zoe. É alguma garota. Você conhece a garota? Não conheço a garota. Já viram a garota? Eu também não conheço a garota. Eles estão brigando. Mas por quê? Afinal, por causa da garota ou o quê? A garota intervém. Ah, não! Ela está apaziguando a briga. Uma garota muito, muito boa. Que bom que vocês assistiram o vídeo até o fim, pessoal. Eu não esperava por isso. Eu também não pensei que de repente outra garota viria e Flat e Nick brigariam de novo. Este vídeo é emocionante demais. Não consigo parar de assistir. Eles estão brigando pra valer. Algo está realmente acontecendo. Vocês veem, Vlad e Nick estão em
enlouquecendo e a menina continua se metendo no meio para tentar resolver a briga. Você viu isso agora? A menina simplesmente empurrou Nick. Por que Nick? Agora ela está conversando sozinha com o Vlad. Pode ser que a garota também esteja afim do Vlad, mas o Vlad tinha acabado de beijar a Rumi há pouco tempo. Coitado do Nick, tenho pena dele. Ele nos liga, nos manda vídeos de como o irmão dele, o Vlad, beija a Rumi. E agora o Vlad está pegando outra garota. Claro, Nick não fica com a Rumi. Nick não fica com esta garota estranha aqui. No lugar do Nick, eu ficaria furioso com... Ali está a Romy. O que ela está fazendo? Não sei. Olha, ela está atacando a garota. Por quê? O que está acontecendo aqui? E o Vlad tenta proteger a menina? Os três se empurram de alguma forma. Gente, que loucura é essa? A Romy foge e o Vlad também foge. Pra onde eles estão correndo agora de repente? Não faço ideia, mas a Nick está a voltar. O que a Nick está a fazer? Eu não sei. A Nick está a chorar. Sim, claro que Nick chora. Nem Romy nem a garota se importam com Nick. Quão intenso foi isso? Romy ficou com ciúmes da garota porque a garota conversou com Vlad, embora Romy não tivesse mais nenhum interesse em Vlad. Voltem! Vocês viram a rapidez com que Vlad defendeu a garota? Olhem só, Vlad se ajoelha diante da garota. Não me digas que é um pedido de casamento. Não pode ser, não tão rápido, não em 2 minutos. Eles ainda nem se conhecem. É uma garota desconhecida. E o que é que o irmãozinho Nick está fazendo? Eu não sei, ele só vai seguindo atrás. Vlad, empurra Nick agora. Espera, eles brigam de novo e a menina sai. Não entendo. Olha só, o Nick está fugindo como se estivesse com medo. O Nick está ofendido, é claro, porque o irmão mais velho disse: me deixe e a garota sozinhos. Nick, vá para onde quiser, mas me deixe sentar com a garota aqui no banco. Este vídeo é muito pesado. Vocês acabaram de ver que a Rumi está com ciúmes desta garota aqui no banco. Mas tens de ter cuidado. Não podes voar com o drone muito perto, senão eles nos apanham. O bom é que os 3 ainda não nos descobriram. Ou melhor, os 4, mas a Rumi se foi. Estamos numa missão secreta. Queremos saber o que se passa com Flat e Nick. Imaginem só, o Vlad beijou a Rumi primeiro e depois o Vlad encontra-se com a outra rapariga e a Rumi fica com ciúmes depois de a Rumi o ter mandado para o deserto. Nick está muito zangado e triste. Por que razão? Ele não tem amor. O que os dois fazem agora? Dão as mãos. Ah, meu Deus! Já chegou a este ponto que estão de mãos dadas. E lá atrás está o pobre Nick. Vocês podem ver, Nick simplesmente não os deixa em paz. Nick está perseguindo os dois agora. Nick precisa do seu apoio agora. Deixem todos um like para Nick. Com certeza. Agora estou sempre com a Nick. A partir de agora, amo a Nick. Eu fico feliz pelo Flat, mas Nick está lá tão sozinho. Ele se esconde atrás do banco, tentando se aproximar secretamente. Acho que o Nick está aprontando algo. Se ele se esgueira até o Flat assim. Eu acho que o Nick está realmente muito ciumento do seu irmão mais velho, o Flat, apesar de o Vlad e o Nick serem, na verdade, dois ótimos irmãos. Eles estão brigando de novo. Estão se atracando, jogando tudo pro alto. Ai não, eles brigam de novo. Acho que é a 5ª vez que eles se desentendem. Mas por uma boa causa e para uma menina. Tudo em nome do amor. Ok, mas o Vlad e a Nick não desistem. Eles também não desistem. E a menina ainda está ali. E Vlad manda Nick embora de novo. A 2ª vez que ele a dispensa assim. E podem ver, a menina só olha totalmente confusa. Ela nem sabe o que fazer. Porque a garota, no entanto, se decidiu claramente por Flat. Eles descobriram o nosso drone. Estavas muito baixo? A menina apontou diretamente para o nosso drone. O que é que fazemos agora? Queríamos era monitorá-los em missão secreta. Eles já estão a atirar pedras em nós. Tem cuidado, ela não pode de forma alguma acertar no drone. E a Nick está outra vez do lado do Vlad a ajudá-lo. E onde foi parar a Romy de repente? Porque a Romy não está aqui agora para nos ajudar. Ela deve estar escondida de novo. A Romy está escondida em algum lugar? Vou voar mais perto. Estamos muito alto. Preciso saber o que os 3 planejam. Mas não tão perto. Você sabe o que acontece. Eles sempre jogam contra o drone. Olha só isso. Nick está com o telefone na mão e liga pra alguém. Sim, claro, mas quem ele está ligando? A Rumi? Talvez ele esteja mesmo a ligar para o Rumi. Isso pode, claro, acontecer. Cuidado, ele está a olhar diretamente para o nosso drone. Podem ver, ele acabou de ligar para alguém. Oh, cuidado. Ele queria atirar o chapéu de novo. Nick atira algo. Vlad joga o telefone. Não acredito. O telefone está quebrado. Olha só. Vocês podem ver. O verdadeiro verme faminto nos chama. E ele parece faminto. Atendam logo. Queremos saber o que ele quer de nós. Eu ouço o drone de vocês a pairar sobre mim. Esse zumbido irritante e de alta frequência que se enfia no chão como uma faca. Eu já avisei vocês o suficiente. Vocês vão parar imediatamente de me seguir. Acham mesmo que podem me caçar? Podem observar-me, o verme faminto, como um brinquedo. Se não desligarem a drone agora, o próximo a ser devorado será o vosso cão. Eu o cheiro, seu hálito quente, o seu medo, eu sei exatamente onde ele está. Uma pequena mordida, um gole rápido e depois vou me arrastar pelo chão até eu estar bem debaixo dos seus pés.
Então, rasgo a terra, agarro vocês dois com minhas garras de goela e arrasto-os para as profundezas, para a escuridão, para o meu estômago. Vocês não podem me deter, vocês não podem escapar de mim. Então, parem de me seguir com essa droga de drone. Puxem-no de volta, apaguem todas as luzes e me deixem em paz de uma vez. Ou eu subo lá e pego vocês pessoalmente. Ele desligou. O verme faminto só desligou. Tenho tanto medo desse verme faminto, como ele estava bravo ao telefone. Vocês ouviram o que ele disse? Ele disse que era para pararmos de o perseguir com o drone. Não podemos salvar Rumi assim, mas claro que não fazemos isso. Quando ele diz para não fazer, nós faremos, claro, porque temos vocês lá fora. Para vocês, convosco, vamos vigiar o verme faminto com o drone, mesmo assim. Por isso, deixa um like agora, por favor, porque só com o teu like conseguiremos salvar o Rumi da barriga do verme faminto. Mas se ele desligou e está na rua de novo, temos que lançar o drone rápido. Ótima ideia. Vamos atrás do verme faminto. E isso com este drone. Claro que vamos rastrear o verme faminto com o drone, mesmo assim, pela Rumi. Justamente porque o verme faminto nos proibiu de o seguir, tanto mais o seguimos. Com vocês. Então deixem todos um like e vamos salvar Rumi juntos. Olhem lá no campo. Vem, tem um círculo redondo lá. Isso parece bem estranho. É tudo grama. Só no meio, algo está diferente. Há uma entrada. Estão vendo? Ali um bueiro. Talvez a gente desça até o verme faminto. É um buraco bem grande. Há uma pedra no bueiro. Ou seja, esta entrada está bloqueada por uma pedra enorme. E infelizmente nosso drone não consegue remover. Não nos serve a entrada. Mas o bom é que o verme também não sai. Vou sobrevoar da entrada. Vê-se claramente que é uma entrada para o submundo. Mas alguém deve ter posto a pedra bem neste buraco. Podem ver. Era o verme faminto. Ele não quer que entremos em sua casa agora. Claro, ele quer ficar sozinho na terra com Rumi. É isso mesmo. Estamos na pista certa. Com a nossa drone, estamos no ponto. Também acho que o verme faminto está bem neste campo. Continuamos voando e não desliguem. Assinem nosso canal. Assinar é totalmente grátis. Ah, não. O que é isso? Aqui está o bicho. Estão vendo, amigos, no campo. E agora, vejam o tamanho deste verme faminto. Para ser exato, 238 metros. Quase do tamanho do campo todo. E o diâmetro é grosso como um túnel. Tenho pavor do verme. Como vamos salvar a Rumi? Continuamos a voar. Temos que achar uma entrada e tentar ir por baixo. Achas que no campo há mais buracos onde podemos cair? Aqui está a rotunda na rua. Não vejo entrada, que pena. Não, mas no campo pode ter entrada, bem onde voas. Tens razão. Vocês veem um tampão ali. Ali! E o bueiro pode estar aberto. Só chegar mais perto. Vou com vocês ao bueiro. Espero que se ele estiver lá, salvemos Rumi. Oh não, olha a tampa do bueiro. Parece estar trancada. Mas notas algo? Aqui, por todo o lado, nem uma pessoa. Mas isso é terra. Parece terra fresca. Isso significa que o verme faminto barricou a sua casa para que nenhuma pessoa estranha pudesse entrar, porque ele fechou este campo de modo que não podemos salvar a Rumi. Voamos por esta estrada rural, pois está recém-asfaltada e pavimentada. Talvez encontremos outra entrada. Tenho um bom pressentimento. Aqui tem outra tampa de bueiro. É verdade, tem algo ali. Vocês veem, amigos? Desta vez a tampa do bueiro é quadrada, mas nosso drone não passa de jeito nenhum. Mas são fendas, buracos de ar. Aqui, sob este campo, o verme faminto se engasga. É aí que está o problema. Há um buraco. Vem o buraco, amigo? Não. É a Rumi! É a Rumi! Oh, meu Deus! Ela se livrou do verme faminto. Mas ela não sai. Ou seja, está presa no subsolo. Será que se livrou do verme faminto? Viram a Rumi agora? Ela acenou e está naquele buraquinho apertado. Estou um pouco aliviado. Ainda bem que deixaram tantos likes, pois com a vossa ajuda, Rumi conseguiu escapar da barriga do verme faminto. E agora temos a chance de salvar Rumi mesmo. Agora só precisamos achar uma entrada subterrânea para este campo. Ou só podemos esperar que a Rumi consiga sair e a tragamos pra nós. Olha, outra placa na rua. Muito, muito estranho. E mais um buraco, mas já está fechado de novo. Como veem, há concreto fresco em volta do buraco. E uma placa mesmo. Não podemos fazer nada. Olhem atrás da placa, torre gigante. Claro. Por que torre tão grande? Devo subir? Vejam o vídeo até o fim. Não vai demorar muito. Cuidado ao voar. Ainda há a pedra. Nosso drone não vai bem. O que há com o drone? Ela está sob ataque. Sai!